Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Cop. Estamos na segunda temporada desse programa que já é um sucesso, dentro e fora do cooperativismo. Sucesso porque trazemos sempre temas atuais e convidados que são feras no assunto. E hoje nós vamos falar de Open Finance. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, mas afinal, para que serve o Open Finance? O que vai mudar na nossa vida? Como vai afetar as cooperativas? Então, a gente tem muita coisa para perguntar para o nosso convidado de hoje. E para a gente não perder mais tempo, eu vou chamar aqui para participar do Papo Cop de hoje o nosso convidado super especial, o Iago Ozeler. Bacana ter você aqui com a gente, participando aqui da segunda temporada do Papo Cop. Seja muito Legal. bem-vindo. Antes da gente começar aqui, Iago, eu quero fazer uma pequena apresentação sua. O Iago, ele é administrador pela Fundação Getúlio Vargas, ele tem uma enorme experiência aí no mercado financeiro e ele é o fundador e o CEO da Investplay. A Investplay, ela usa a educação financeira e a gamificação para melhorar a experiência dos usuários. Iago, seja muito bem-vindo aqui com a gente. E para a gente começar, eu já quero fazer a pergunta principal aqui do nosso programa. Explica para a gente, Iago, o que é o Open Finance? Legal. Primeiro, obrigado aí, Douglas, todo mundo que está assistindo. Tem um espacinho aí para a gente poder falar de Open Banking, educação financeira, cooperativista. Tocando no assunto aí Open Finance, né? O que é o Open Banking, o que é o Open Finance? Trazendo de uma forma bem resumida, né? O Open Finance nada mais é do que a gente colocar o cidadão, a pessoa ali como dona dos dados dela. A LGPD já trouxe isso, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. E agora a gente pega essa LGPD e traz para o mercado financeiro, né? Então, se o Iago é dono do dado dele, em todas as verticais da vida dele, por que não que o Iago não é o dono do dado dele, da vida financeira dele, né? Então, o Open Finance nada mais é do que dar ali a propriedade, né? Mostrar de quem é a propriedade do dado, que é o do usuário final, e falar, olha, instituição financeira, você quer conhecer mais, você quer conhecer o meu histórico, a minha capacidade de pagamento, onde é que eu já tomei crédito, onde é que eu já consumi um produto de investimento, um financiamento ou qualquer coisa do tipo, eu preciso dar o consentimento, né, eu preciso dar o ok para você poder acessar esses meus dados, para aí sim você poder gerar modelos de negócio, gerar receita, criar produtos e outras coisas, né? Então, bem resumido, o Open Finance coloca a pessoa física como dono do próprio dado dela, tudo que tange a vida financeira dela, e qualquer instituição financeira e não financeira que queira acessar esse dado desse usuário, ele precisa dar o consentimento para essas instituições financeiras poderem conhecer aquele usuário com mais propriedade. E um dos principais pontos ali da LGPD, do Open Finance, do Open Banking, é trazer transparência. É mostrar ali para o cidadão final, né, para o usuário final, que dado é uma mina de ouro, né, que é muito sério e que o usuário final é dono dele, ele pode fazer o que ele bem entender dos seus dados. Não fica mais retido mais. Então, eu abri conta numa instituição financeira XPTO, eu estou há 30 anos com conta nessa instituição, eu abro uma conta numa cooperativa, por exemplo, essa cooperativa ela não me conhece, né? O que ela sabe de mim é o que eu compro de banco de dados de um birô de crédito ou com alguma coisa que eu tenho consolidado dentro de casa. Agora, o Iago ele pode chegar para essa cooperativa e falar assim, cooperativa, eu quero que você bata lá naquela instituição financeira que eu tinha 30 anos de relacionamento e pegue todo o meu histórico de hábito, comportamento, ali, uso de produtos e serviços, para você me conhecer melhor e poder me entregar produtos e serviços financeiros melhores. Então, assim, a grosso modo, o Open Finance é isso. Para o usuário final, ele entrega uma capacidade
de poder consumir produtos e serviços mais personalizados ali para a demanda dele, e para as instituições financeiras e para as empresas também, tem uma capacidade enorme aí de poder trazer mais modelos de negócio do que a gente já está acostumados aí anteriormente. E aí um ponto legal também, olhando ali para as instituições financeiras, a gente dá mais competitividade para as demais. Antes você estava concentrado em poucas grandes instituições financeiras, agora, como o usuário é dono do dado dele, ele decide para onde vai, ele pode chegar para uma cooperativa que tem, sei lá, 1.000 cooperados, né? 500 cooperados, e falar, olha, cooperativa, você tem poder acesso aos dados que antes estava retido ali numa outra instituição onde eu tinha um relacionamento. Então, Douglas, eu acho que, basicamente, assim, resumindo, a gente está passando por uma revolução muito grande no mercado financeiro, a concorrência vai aumentar bastante, vai dar mais oportunidades para novos players. O mesmo formato que a gente fazia antes, ele precisa ser inovado cada vez mais. Ou seja, os dados eles vão ficar abertos, ou seja, toda instituição vai poder pegar o dado dessa pessoa e transferir para onde ela está indo. Mas isso não vai acabar sendo meio perigoso, porque seus dados vão ficar expostos? O exposto, na verdade, o seu dado. Quais são as fases do Open Bank, né? E depois ele se transformou em Open Finance. As primeiras são 4 fases ali do Open Banking, né? Sendo a primeira fase onde as instituições financeiras, cumprindo o regulatório, elas precisaram se conectar. Então, quando o Douglas dá o consentimento lá para um banco A compartilhar com uma cooperativa B, elas precisam estar conectadas, porque isso acontece em milésimos de segundos. Eu cliquei, vou passar o consentimento para lá, vou puxar todo o histórico. Para isso acontecer, as APIs têm que estar conectadas, todo mundo tem que estar conversando na mesma linguagem, na mesma padronização de dados. Então, a fase 1, ela teve ali, no ano passado, seu início, para que as instituições financeiras se conectassem. Então, imagina um cano 3/4 e 1/4, ele não se conecta. Então, todo mundo teve que virar 3/4 ou 1/4 para se conectar, fazer a mesma linguagem, seguir o mesmo fluxo. Elas conectaram ali, na primeira fase, elas trocaram informações sobre produtos e serviços que elas oferecem. Então, a cooperativa A oferece um produto 1, o banco B oferece um produto 1 e um produto 2. Então, eu preciso saber, a cooperativa precisa saber que esse banco oferece 1 e 2, e o banco precisa saber que a cooperativa oferece 1. A segunda fase, feito essa primeira conexão ali, a segunda fase era a transferência de dados sobre conta corrente, sobre cartões, dados transacionais. Então, aí é literalmente a transferência de dados do Douglas entre essas duas instituições. Então, é como se fosse assim, encaixei os canos, agora eu vou liberar um tanto de água para passar aqui para testar se realmente a água está passando fluida, não está tendo vazamento e tal. E tudo isso dentro de um enorme escopo de segurança. Tá? Segurança da informação, segurança dos dados e tal. A terceira fase, a gente já trouxe meios de pagamento. Pix e outros, para entrar também nessa fase de compartilhamento. Só que a fase 1, 2 e 3 do Open Banking, ela estava muito restrita aos bancos. E as cooperativas entraram em algumas fases também, mas e uma corretora de investimento, e uma empresa de previdência que também faz parte do mercado financeiro, mas não necessariamente é uma IF ali, desses padrões. E aí vem a quarta fase do Open Banking, que aí é a mudança do nome Bank para Finance. Eu saio de bancos e instituições bancárias e vou para o mercado financeiro em si. Então, aqui entra empresas do mercado de investimento, de previdências, de seguros, e aí a gente começa a abraçar o mercado financeiro como um todo. Mas respondendo sua pergunta agora de uma forma mais direta, Douglas, o dado ele não está aberto ao mercado. Ele está com o Douglas,
ele é transacionado ali, mas ele está com o Douglas, alguém só pode ter acesso a esse dado sobre o Douglas se você der o consentimento, se você falar assim, o banco A pode puxar da cooperativa B, e da C e da D, você escolhe lá e você dá o consentimento autorizando essa transferência de dados entre as instituições financeiras. Sem esse consentimento, o Open Bank não acontece. Então, a diferença entre Open Finance e Open Banking, pelo que eu entendi, é uma evolução, então? Isso. O formato mais amplo ali são 4 pontos principais que entram no Open Finance: investimento, previdência, seguros e câmbio. E aí isso, com todo o resto do mercado financeiro convencional, a gente fecha o mercado financeiro como um todo, abraça ele completamente. E você falou, então, o estágio que a gente está atravessando atualmente de Open Finance, a gente está o quê? Está na metade do caminho? A gente está na pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. Essas 4 fases do Open Finance faz com que todo mundo se regule e todo mundo tenha o mesmo tamanho de cano, mesma espessura, mesmo material, mesmo tipo de qualidade, etc. Só que o que vai acontecer após isso, a gente precisa de uma maturidade de mercado. Então, pode falar aí de um mercado maduro, cara, 3, 5, 7 anos para frente ainda. Não é nada que vai acontecer de hoje para amanhã. Essas fases, elas só deixam todo mundo padronizado, todo mundo conseguindo compartilhar os dados entre si, e a partir disso a gente tem uma infinidade de possibilidades de modelos de negócios, de formas de como a gente vai fazer isso. Então, você concorda que se a cooperativa A, se o Douglas chega, dá o consentimento para a cooperativa A poder pegar os dados dele no banco A, B, C e na cooperativa D, essa cooperativa A, ela vai ter ali um emaranhado de dados, mas como é que eu transformo dado em informação? Como é que eu transformo informação em modelo de negócio? Que esse é o grande desafio. Então, essas 4 fases do Open Finance é o feijão com arroz, é o regulatório. Em cima disso entra o estratégico. E aí, assim, não tem previsão que traga aí o que pode ser possível. Tem muita coisa que dá para acontecer. Só para fazer um disparo, Douglas, eu acho que é importante a gente fazer um disparo aí para o mundo. O nosso Open Bank, ele iniciou no ano passado aqui, de conversas anteriores e tal. O mercado financeiro brasileiro, ele é muito evoluído e complexo também, né? Comparado a outros lugares do mundo. E o primeiro Open Banking e o mais que mais se tornou referência para a gente foi o do Reino Unido, principalmente ali em Inglaterra. E aí, a Inglaterra era o principal Open Banking do mundo, né? Ele estava, se eu não me engano, eles iniciaram em 2019 ou 2020. Aí depois, Austrália, hoje muito forte Open Banking também. E depois veio o Brasil, tem outros países, obviamente, Estados Unidos iniciou alguma coisa, o México está muito evoluído também, o Brasil iniciou aqui também. Qual que é o ponto? Nesse curtíssimo espaço de Open Banking, de Open Finance no Brasil, de alguma coisa próxima a um ano e pouco, nós já somos o maior Open Bank do mundo. Por quê? Os outros países, as fases, eles têm menos fases e abrangem menos coisa. Então, o Brasil, nós temos mais fases e abrangimos mais coisas. Então, o nosso Open Bank, ele é muito maior. Nós somos quase um continente de gente, né? Somos muito grandes. A gente teve 6 milhões de pessoas, mais ou menos esse número, tá? Algo em torno de 6 milhões de pessoas dando consentimento para o Open Bank. E recentemente saiu uma notícia que nós temos 180 e alguma coisa milhões de pessoas bancarizadas no Brasil. Então, nós estamos falando que 3% da população deram um ok para o consentimento dos dados dela, deixou as instituições financeiras transacionar seus dados. Nós temos aí 97 do mercado ainda que não fizeram, bancarizados, que não fizeram nada. E aí abre uma possibilidade também da gente trazer as pessoas também não bancarizadas, desbancarizadas, na verdade, para o universo
porque a gente vai conseguir ali ter mais players entrantes, né? Não necessariamente apenas instituições financeiras. Isso consegue ficar mais democrático esse acesso a essas pessoas. Quando o sistema estiver realmente funcionando, ele vai trazer muito mais gente que está fora do sistema bancário. E como que as instituições financeiras estão enxergando isso? Isso para elas, eles estão apostando muito nesse novo sistema? Eles estão... Teve um movimento top-down, né? Teve um movimento Bacen exigindo o escopo que o Bacen desenhou para todo mundo se regular foi um escopo bem desafiador. Teve muitos desafios, porque é muita tecnologia envolvida, nós somos um sistema financeiro complexo e tal, etc., a entrar no Open Bank. Então, isso é um ponto. Então, precisa entrar. O que elas estão aprendendo e entendendo é como que elas tornam isso um modelo de negócio viável. A gente dá mais possibilidade para os menores poderem, porque normalmente estava muito alocado nos maiores, né, os dados e tal. Então, assim, para a grande maioria do mercado, em quantidade de player, de instituição financeira, é uma gigantesca oportunidade. Para os maiores, você tem alguns que enxergam de formas diferentes. Tem alguns que está ficando mais acirrado o mercado para eles, tem outros que estão vendo como uma oportunidade de melhorar ainda mais as entregas deles de valor. E você acha que as cooperativas financeiras, elas estão enxergando da mesma maneira que os bancos tradicionais? Para elas isso vai ser bem interessante? Eu acho que com certeza, viu, Douglas? Assim, o que a gente tem visto? O cooperativismo ele só cresce, né? Ano a ano a gente vem crescendo aí, a gente vem ganhando, tomando espaço no mercado, mas ainda tem um mundo de possibilidades. E aí, quando a gente consegue mostrar ali para o cooperado que a cooperativa não está ali só para dar crédito, uma cooperativa de crédito, né, especificamente, que ela consegue ter a capacidade de trazer outros produtos e outros serviços também, de como é que funciona o modelo do ganha-ganha-ganha, que é diferente de um sistema financeiro convencional, a gente consegue dar mais voz para as cooperativas. E aí, dando mais voz para as cooperativas, a gente consegue ter uma atração de mercado melhor e uma aderência melhor. Né? A gente tem projetos aí nos principais sistemas de cooperativas, nas solteiras também, e aí o que a gente vê é que está tendo muita oportunidade legal, sabe? Apesar, né, a parte de tecnologia, na maioria das cooperativas, ainda é um desafio, né? A gente sabe disso, mas estão sendo vistas assim com bons olhos, tá? Agora, Iago, a gente estava conversando antes sobre. Eu acho que o papel fundamental hoje são os dados. As cooperativas, elas sabem trabalhar com os dados dos clientes? Sinceramente, não tanto. A gente vê que tem bastante espaço ali para inovação e bastante potencial escondido, vamos colocar assim. Os próprios bancos, tá? A gente pega aí bancos de grande porte, por exemplo, você pega que tem os principais bancos do Brasil e os caras não sabem qual que é a renda real de quase 60% da base de clientes deles. Estamos falando de dezenas e dezenas de milhões de pessoas. Quando a gente fala das cooperativas, esse desafio aumenta pelos recursos tecnológicos que a gente historicamente está acostumado, né? A cooperativa ela tem um ponto muito favorável e muito nobre do lado nosso, assim, de cooperativismo, que foi sempre aquele contato muito humano, da gente saber o nome do cooperado que vai entrar pela porta do nosso PA, de como funciona o cooperativismo na nossa cidade, na nossa região, as trocas, as intercooperações das cooperativas, né, de sistemas diferentes, das solteiras, isso não acontece no mercado financeiro convencional. Ao mesmo tempo, isso traz um desafio também, que esse tete-a-tete, esse relacionamento pessoal e tal, etc., ele traz o desafio de como você escala isso e como você
faz com que a tecnologia nos ajude a entender novos modelos de negócio. Cooperado, parte dos cooperados, grande parte dos cooperados ali, abre uma conta na cooperativa para tomar um empréstimo mais barato, né? Porque é mais barato que o mercado convencional, mas ele não necessariamente entende até o que é cooperativismo. Essa é a batalha diária das cooperativas. E aí, ali dentro, eles não sabem, por exemplo, que ele tem outros produtos e outros serviços, que ele sabe que ele tem um RDC, ele sabe que ele tem um outro tipo, um produto de investimento, a própria poupança das cooperativas. Então, quando a gente traz essa parte da tecnologia embarcada nesses dados aqui, mistura esse negócio todo, a gente consegue resultado que a gente não faz ideia do que o potencial total desses pontos. Para você ter uma ideia, a gente... um piloto mais recente que a gente rodou de um projeto de Open Finance dentro de uma cooperativa, a gente viu que quase 20% da base dos usuários tem gastos recorrentes com pets. Cachorro, gato. Então, poxa, X tamanho da minha base, 20% tem transações nessa categoria. O que eu posso oferecer para esses 20% da minha base? A gente viu lá que 45, 50%, algum número nesse sentido, assim, tinha alguma despesa com aplicativo de transporte. Uber 99 e outros aí. Como é que a gente consegue trazer mais conveniência para o nosso usuário, sendo que ele tem esse hábito de consumo, né? Então você vai conhecendo mais o seu cooperado, você vai entendendo mais ali, e toda a parte de produto e serviço financeiro, ela vem nesse emaranhado todo de coisa. Então a gente consegue ver lá, por exemplo, está tendo uma evasão muito grande de dinheiro da cooperativa para bancos digitais, por exemplo. Por quê? Porque o cara toma empréstimo aqui, é mais barato, ele vai lá para o banco digital porque é mais fácil a usabilidade. Literalmente por causa disso. Porque passar o cartão é mais fácil, porque o cartão conecta no celular, conecta no relógio, a jornada do usuário ali era mais simples. Pô, isso é muito ruim. Eu levanto capital aqui, tenho uma evasão de capital para uma outra instituição para ter ali a utilização no dia a dia. Como é que a gente melhora isso? Então temos que voltar aqui para dentro de casa para entender qual é a experiência que a gente está entregando para o nosso cooperado. Como é que está sendo a experiência digital do nosso cooperado? O cooperado digital hoje, ele consegue abrir uma conta muito fácil? Ele consegue ter o acesso a um arcabouço de produtos e serviços que ele consegue nesses bancos digitais, por exemplo? Então, esse gigante adormecido que a gente fala, ele tem um potencial enorme, né? Visto que a cada dia o cooperativismo aumenta. Então, se o cooperativismo não aumentasse, se a cada ano a gente tivesse uma queda do mercado cooperativista e um aumento do mercado financeiro convencional, aí a gente teria um problema enorme, tá fadado ao fracasso. Mas é o contrário, ele sozinho, com esse pouquinho de tecnologia que ele entrega, com essa experiência que ele entrega, ele já cresce, cresce, cresce. Imagina a gente trazendo uma melhor experiência ainda a cada dia, esse gigante acordando e o que ele pode ter capacidade de alcance ali, sabe? Então, resumindo pelo que você está falando, as cooperativas elas não conseguem reter. Elas dão esse primeiro passo, mas o problema está na retenção desse público, né? Exatamente. Na retenção e no cross-selling ali de levar para outros produtos e serviços ou para mais experiências da cooperativa em si. A gente precisa de inovação como um todo, né? E a inovação está desde a experiência no app. As cooperativas precisam estar mais agressivas e mais maduras ali em produtos de investimento, por exemplo. A gente é muito forte no produto de crédito, que é a raiz, né, das cooperativas de crédito, mas agora já não é apenas isso que a gente entrega. A gente entrega cartão de crédito, a gente entrega um RDC, a gente entrega uma poupança, a gente entrega um fundo de investimento, só que são poucas que entregam isso, né? Então, eu acho que o que falta, não é o que falta, na verdade, mas o que a gente precisa melhorar cada dia mais é a parte de inovação. E tem cooperativas fazendo isso de uma forma sensacional. Mas e as demais? Nós temos 800 e tantas cooperativas no Brasil de crédito,
né? Você pega os sistemas, né, os principais sistemas, eles têm braços de inovação. Mas como é que isso chega nas singulares? Porque o top-down do sistema para central, da central para singular, ele tem uma quebra enorme. A gente vê isso aqui no dia a dia, pelo menos é a nossa percepção, tá? Não estou falando que isso é o certo ou errado, não. A percepção que a gente tem como fornecedores aí de soluções para cooperativas de crédito do Brasil, é que você vê uma quebra significativa quando você tem um sistema, que o sistema vai entregar isso top-down, legal, alguém tem que encabeçar isso, tem que pensar nisso, gastar energia com isso, mas o chegar na ponta final, que é lá no PA, que o PA faz parte de uma singular, que faz parte de uma central, que faz parte de um sistema, você vê essas quebras. Isso por um lado positivo e um negativo. O lado positivo é a autonomia que as singulares têm, a maioria dos sistemas, praticamente todos aí, as singulares têm autonomia para fazer diversas coisas diferentes para suas culturas e regiões diferentes ali. O lado do desafio é como é que a gente ajuda elas também a trazerem inovação, né? Porque senão a gente fica muito no nosso ciclo daquela cultura e tal, etc. Às vezes a inovação, historicamente falando, naquela região não é tão assídua assim. Como é que a gente dá um empurrãozinho para a inovação estar em todos os cantinhos do cooperativismo no Brasil todo? Assim, é bem utópico assim que eu estou falando, mas tem esse desafio, chegar na ponta. É super comum cooperativa, por exemplo, não ter um CRM. E a gente está falando de grandes. É aquelas que têm uma dificuldade de lidar com CRM. Já vemos diversos sistemas de cooperativas não usando CRM. Estou falando das gigantes. E aí, quando você vai para a cooperativa média, e principalmente as menores, isso não existe. Por quê? Porque a gente está no tete-a-tete, no humano, que é super positivo, mas ele para ali. Então, como é que a gente faz continua o atendimento humano, que o mercado financeiro não entrega isso, mas as cooperativas sim, continua com esse atendimento super personalizado, mas como é que a gente também organiza isso com tecnologia e inovação, né? E já aconteceu também de cooperativas menores, a gente ter aqui como parceiros, e quando a gente entrega os dados, você perguntou isso, não sabe o que fazer com os dados. E lá em 2020, um ponto que deixa bem tangível isso, tudo que a gente está falando de tecnologia, coisas simples assim, inovação tal, a tecnologia agora principalmente, a gente cansou de conversar com cooperativa que não tinha 10, 20% da base deles que eles tinham um e-mail dos cooperados. Que eles tinham um celular atualizado do cooperado, dado cadastral simples. E aí o que aconteceu? A pandemia exigiu que todo mundo vivenciasse uma experiência digital, todo mundo foi para o digital, todo mundo teve que aprender da noite para o dia, na porrada, como se relacionar com o nosso cooperado, com o nosso cliente, com o nosso parceiro, com o nosso fornecedor, como é que a gente se relaciona digitalmente. As cooperativas não tinham e-mail dos seus cooperados. E é muita, e não tem até hoje, grande parte. Tem cooperativas aí que são bem grandes ali no seu, ou na sua região, ou no seu modelo ali de singular, de solteira e tal. Os caras têm dezenas e dezenas de milhares de cooperados, eles têm literalmente 20% da base deles com e-mail cadastrado e 30%, 35% com celular, porque eles estão acostumados em receber lá dentro, que é o ponto positivo, receber lá dentro do PA, bater um papo, tomar um café, entender que isso é super legal, mas isso precisa tá melhor amarrado no processo, ter um CRM, trazer um pouco mais de tecnologia, porque sem isso daqui, sem essa parte do CRM, por exemplo, a gente não consegue estudar nada, a gente não consegue entender como é que a gente melhora o produto, qual produto de investimento a gente consegue trazer para melhorar a nossa base, o que mais que a gente consegue trazer de conveniência ali para o nosso cooperado, para a gente reter mais ainda essa quantidade de novos cooperados que entram dentro do mercado cooperativista. Então, esse exemplo do e-mail do celular é um hiper exemplo para mostrar que o simples, às vezes, não é feito. De tecnologia, assim, de informação, de inovação. Quando você pega de uma instituição financeira convencional, também tem esses problemas, assim, mas
já tem tudo no CRM. O cooperado saiu, por exemplo, o cara saiu do banco, o telefone dele toca um dia depois para perguntar como é que foi o atendimento dele numa agência. Ou senão ele sabe que ele tomou um empréstimo ou alguma coisa do tipo e alguém pode ter entendido que ele tem uma demanda de cartão de crédito, um call center vai ligar para ele porque faz sentido um cartão de crédito para ele. A cooperativa acaba o atendimento ali na mesa. Não tem esse pós. E esse pós a gente tem uma infinidade de possibilidades. Eu estou generalizando não, né? Tô dando exemplos extremos assim, óbvio que a gente tem vários cooperativos, tem CRM, roda e tal, etc. Mas só para pegar alguns exemplos extremos que a gente viu acontecendo muito aqui, desses pontos mais básicos, sabe, Douglas? Então, Iago, do jeito que você está falando, com essa dificuldade das cooperativas, com o Open Finance, isso vai trazer muitos benefícios para as cooperativas. Porque se todos esses dados vão ser levados para a instituição financeira, já que você está falando que as cooperativas não têm isso, isso vai ser uma grande vantagem para o cooperativismo financeiro, né? Exatamente. E aí você tem por isso que eu te falei que é a pontinha da pontinha do iceberg ali, né? Você tem possibilidades enormes. O cooperado, ele carrega com ele agora toda a mochilinha dos dados dele. E aí, quando a gente dá um consentimento num sistema específico, aí, Cressol, Cicobi, Alho, Sicredi e demais outras, ou nas menores, singulares, solteiras, eu trago essa mochilinha toda comigo, que antes eu não necessariamente tinha dentro de casa, que nem os grandes bancos têm redondo. Então, assim, é uma gigantesca oportunidade desde que estejamos preparados para ela. Porque se chega a mochilinha de dados, a gente não sabe o que fazer com esse dado, o mercado todo financeiro, a maioria dele não sabe. Isso não é um problema cooperativo. Mas se a gente não está minimamente preparado para pegar essa mochilinha e colocar ela numa esteira para explorar ela para entender o que dá para fazer, se torna mais um desafio do que uma oportunidade, né? Porque vai chegar mais dados do que antes eu já estava com dificuldades para lidar com o básico dentro de casa. Então, assim, a possibilidade dela é enorme, mas a gente precisa, para ontem, começar a se mover e pensar estrategicamente como é que eu faço com esses dados. Eu acho que a gente trouxe aqui uma boa explanação do Open Finance, o que é, como que isso vai favorecer as pessoas, o cooperativismo. Quero te agradecer muito. Não sei se você quer deixar um recado final aqui para quem está nos assistindo. Legal. Eu que agradeço, tá, Douglas? Assim, acho que o recado final é a gente tá passando por uma revolução aí no nosso mercado financeiro, que daqui 5, 10 anos nós vamos olhar para trás, nós vamos lembrar desse bate-papo aqui em setembro de 22, de como é que estava essa confusão regulado, como é que a gente olha para a estratégia de Open Bank, daqui a pouco você está num internet bank, você está pagando conta de outra instituição pelo mesmo internet bank, escolhendo que saia da conta X para um lugar só, tudo num app só, tendo análises preditivas ali, né, olhando até um pouco mais para o futuro, de comportamento do seu cooperado, do seu cliente, do seu parceiro, enfim. Então, o recado que fica é que a gente está na pontinha da pontinha do iceberg. Quem está falando disso agora, quem está falando começou agora ou vai começar daqui a pouquinho, ainda está bem no começo de uma revolução toda que vai acontecer. A gente vai assistir isso tudo na arquibancada e dentro do jogo, né? Então, é usar e abusar no bom sentido aí do Open Finance, né? E agarrar as oportunidades aí que isso vai trazer para a gente. Bacana, Iago. Obrigado. Quero agradecer muito sua presença aqui com a gente. Trouxe várias dicas aqui interessantes. Vamos ver o que o futuro aí nos espera, né? Eu acho que a evolução está vindo tão grande que a gente está falando você está falando daqui 10 anos, meu amigo, eu já estou falando do mês que vem. Exatamente. Eu que agradeço o convite, tá? Fica um abraço para você e todo mundo aí que está nos assistindo. Eu que agradeço. Obrigado, Iago. Gente, encerramos mais um Papo Cop. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.